Ó Maria Antônia Augusta, quanto custou, quanto custa teu fricoteio ao Brasil? Mas quem te vê, quem te viu? Tu, que já fostes um canil, rápido em nome da luta, hoje não passas de um tio no bundão da velha puta, a puta que não pariu. Voltei. Depois de 4 meses de hiato e de premensas e premensas de tortas veredas contra os principados e potestades, contra os chefes deste mundo tenebroso, ou pelo menos os estagiários de seus súditos, estou de volta. A gente vai continuar o estudo, a leitura comentada e o estudo do Código de Direito Canônico, que é, no meu entender, o documento mais importante da Igreja, depois da Bíblia e e da Suma Teológica, né? Então tá aí o tripé, tá? Porque a Suma Teológica é muito mais erudita que o Catecismo, então dá para substituir, mas o Código de Direito Canônico é insubstituível, assim como a Sagrada Escritura. É complicado porque a última vez que vocês viram isso foi 4 meses atrás, então pode ser que já tenham esquecido tudo. Reassista os vídeos, né? Estão gravados exatamente para isso, né? Para você reassisti-los exaustivamente quantas vezes for necessário. E a gente vai falar hoje sobre o título 2 do livro 2, tá? O livro 2 chama do Povo de Deus. O livro 1 a gente trabalhou com as disposições gerais, os conceitos mais... as normas mais fundamentais a respeito de regulamentações, de direitos gerais, de privilégios gerais, né? De estruturas gerais, de disposições, de documentos e tudo mais. E agora o povo de Deus a gente vai falar um pouco sobre direitos e deveres das pessoas que compõem a Santa Igreja Católica. Então, há 4 meses atrás eu falei do título 1, né? Então, livro 2, parte 1 dos fiéis. Título 1, das obrigações de direitos gerais, né? Para todo e qualquer fiel. E agora vem a parte especial, né? São 2 partes especiais. A primeira parte especial é sobre os leigos. E a segunda parte especial é sobre as pessoas que têm cargos eclesiásticos. Ou seja, padres, diáconos, bispos, arcebispos, papa e assim vai, tá bom? Dos direitos e dos deveres, tá bom? Mas hoje a gente vai se preocupar apenas com os fiéis leigos, tá certo? Então vamos começar, tá? Estamos no cânone 224. Os fiéis leigos, além das obrigações dos direitos comuns a todos os fiéis e do que estabelecem em outros cânones, têm as obrigações e gozam dos direitos referidos nos cânones deste título. Tá? Só especificando aí, tá? O que seria o fiel leigo? É aquele cara, aquele homem, aquela mulher, aquele Autobot, aquele Decepticon, que foi batizado na Igreja Católica, né? Precisa ter feito a primeira comunhão? Não. Uma criança que foi batizada, ela já faz parte do povo de Deus. Obviamente, ela não tem obrigações, né? Você não vai chegar para um recém-nascido e falar: você deve ir amanhã na quermesse. Não, pelo amor de Deus. Porém, enquanto todavia, entretanto, o batizado já é o que inicia, tá? Aí, obviamente, os leigos, eles são uma estrutura homogênea, mas vai se escalando obrigações, na medida que se tem a primeira comunhão, que se tem o crivo, o matrimônio, etc, etc, etc. Mas a gente vai falar dos sacramentos daqui a alguns meses, tá? Não é agora. O cânone 225, ele tem 2 incisos, vamos ler o primeiro. Os leigos, uma vez que, como todos os fiéis, são deputados para o apostolado em virtude do batismo e da confirmação, têm a obrigação geral. Por que da confirmação? Porque na época que esse documento foi escrito, lá nas meotas da década de 60 do século passado, a crisma, não sei se você pode perguntar para os pais de vocês, para os avós que são católicos, a crisma era feita depois do ritual de batismo. Então levava lá o bebê, né? Lógico, você pode batizar pessoas de todas as idades, mas o mais comum é criança. Leva lá o neném, aí faz lá a missa, depois tem o batismo, ou tem o batismo no meio, na meota ali da missa, não importa. Tem o ritual tudo bonitinho, isso aí é feito. E aí pronto, batizou a criança.
passa lá a unção, a água batismal e tudo mais. Depois já se faz o ritual de crisma, com outro óleo da crisma, entendeu? Hoje em dia não, tá? E hoje em dia eu digo já deve ter uns 22, 23 anos aí, que se faz separado, tá? Então a crisma é depois do curso de perseverança, né? São 2 anos aí de catecismo, 1 ano de perseverança, 2 anos de crisma. Foi feito um curso, um preparo, que não consta aqui no direito canônico. Ah, é contraditório. Não, não é contraditório. O que foi feito foi um estipulado ali pelo João Paulo II, de motu próprio, que a gente já estudou, então você já sabe como é que funciona esse tipo de documentação. Até por conta da presença da renovação carismática, né, que exigia um preparo carismático e que se coadunava perfeitamente bem com o crisma acontecendo pós primeira comunhão, pós curso de perseverança, né, que o curso de perseverança inclusive veio por conta disso, né. Então se esticou a coisa, tá bom? Mas isso não anula o cânone, tá bom? É só uma redação antiga que não foi atualizada, mas que quem, né, tem algum conhecimento na área consegue ler isso aqui perfeitamente bem, tá? Voltando, foi só uma digressão. O fiel, não sei o que, tem a obrigação geral igual nos direitos, quer individualmente, quer reunidos em associações, trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens em todas as partes da terra, tá bom? Então, você pode falar da sua fé, é basicamente isso. Tá bom? Você pode pregar sobre sua fé desde que esteja coadunada com a doutrina da Igreja Católica. Não faz sentido um católico fazer o oposto, tá bom? Então você não precisa ser padre, né, para chamar teu irmão e falar assim, vamos ler a Bíblia aqui e tal, deixa eu te explicar um negócio, né? Pelo amor de Deus. Essa obrigação torna-se mais urgente nas circunstâncias em que só por meio deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Ou seja, a gente serve também para enviar, a gente, eu digo os leigos, né? Eu também sou leigo, a gente serve para enviar a mensagem de Deus também, né? Nem todas as pessoas vão ler a Bíblia, né? Mas como diria Charles Spurgeon, todas as pessoas vão ler você, né? Ou seja, os cristãos leem a Bíblia e as outras pessoas leem os cristãos, né? Então seja uma palavra de Deus perambulando aí, né? Uma alma que tem a palavra de Deus trancafiada e guardada como um tesouro no coração. Leigo aqui, o termo leigo não quer dizer que a pessoa seja burra, ignorante, não, longe disso. Quer dizer uma pessoa que não tem os hábitos eclesiásticos, que não pode tê-los, mas tem o direito de tê-los se quiser entrar no seminário, no convento, etc. Não é restringido de maneira alguma. Só tem que seguir as regras, mas não tem um empecilho primordial. Salvo o sujeito não for batizado ainda, mas ele faz o batismo e tal. Mas não é bem um empecilho, né? É só um ritual mesmo, de iniciação, que é comum em todas as religiões, não necessariamente só no catolicismo romano. Inciso 2. Tem ainda o dever peculiar de, cada qual segundo a sua própria condição, imbuir e aperfeiçoar com espírito evangélico a ordem temporal, e de dar testemunho de Cristo, especialmente na sua atuação e no desempenho das suas funções seculares. Ou seja, isso aqui não é nenhum direito, isso aqui é uma obrigação, tá? Bom, de onde é que se tira isso aqui? Da revista Capricho? Não, se tira de São Paulo, fazer tudo para a glória de Deus. Os católicos têm uma mania gigantesca de desenvolver, após 40 segundos de existência na Terra, Alzheimer. Então é muito normal pessoas repetirem ou escutarem alguma coisa no domingo e fazerem isso durante, sei lá, meio século e simplesmente não se atentar ao que está ouvindo, ao que está dizendo, né? Oração Eucarística número 2 do Missal Romano, pelo menos a versão sintática de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Na verdade, ó Pai, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Essa oração também se repete na oração eucarística número 1, na oração eucarística número 3, na oração eucarística número 4A, número 4B, número 4C, na oração eucarística número 5A, 5B e 5C, e na oração eucarística número 6A, 6B e 6C. Na oração eucarística número 7 não aparece, porque são rituais diferentes. Só consultar o missal. O que é isso? Cada qual, segundo o seu nível de inteligência, segundo as suas condições, segundo a sua disponibilidade, segundo
a sua condição na vida terrena, tem o dever de sempre buscar aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, assim, é obrigatório, é imperioso que todo católico, guardadas mutatis mutandis, guardadas suas devidas proporções, tenha amor pelo conhecimento. Sobretudo, pelo menos é o que fala aqui o cânone, sobre os assuntos de Deus, tá bom? Pode ser um vendedor de pipoca a um juiz de direito. Tem a obrigação, tá? E de mostrar cristianismo, mostrar catolicismo em suas funções seculares. Seja pai, seja como uma mãe, seja como um professor, seja como um policial, que quer que seja. Tá bom? Cânone 226, inciso 1. Os que vivem no estado conjugal, segundo a própria vocação, tá bom? Então aqueles que são casados, têm o dever peculiar de trabalhar na edificação do povo de Deus por meio do matrimônio e da família. Ou seja, o matrimônio tem que ser catolicamente exemplar e a família que é construída tem que ser catolicamente exemplar. O pai exemplar, a mãe exemplar, os filhos exemplares, todos seguindo os ditames da Igreja Católica. Então tem que ser a família católica. Inciso 2. Os pais que já deram a vida aos filhos têm a obrigação gravíssima e o direito de os educar. Por consequência, aos pais cristãos compete primariamente cuidar da educação cristã dos filhos, segundo a doutrina da Igreja. Então os pais têm obrigação moral, obrigação canônica de se abastecerem de conhecimento sobre o catolicismo e transmitir aos seus filhos. Porque se você não tem conhecimento, você vai ensinar o quê? Né? Não, isso só serve para quem trabalha na USP. Aqui é outra coisa, que você vai ter que fazer se munir da inteligência a respeito das santas doutrinas e repassar aos seus filhos. Isso é obrigação, tá? Não é um direito propriamente, é obrigação. Tá? Não é optativo, é obrigativo. Cânone 227. Os fiéis leigos têm o direito de que nas coisas da cidade terrena, né, que você tirou de Santo Agostinho, né, lhe seja reconhecida a liberdade que compete a todos os cidadãos. Ao utilizarem esta liberdade, procurem que a sua atuação seja imbuída do espírito evangélico e atenda à doutrina proposta pelo magistério da Igreja, tendo, porém, o cuidado nas matérias opináveis, não apresentarem sua opinião como doutrina da Igreja. Tá? Então aqui tem algumas partes significativas. A primeira, a Igreja não vai dar muito pitaco no que você vai fazer na sua vida, salvo coisas que são extremamente pecaminosas. Né? Fala, eu quero trabalhar na biqueira. Não, porra. Né? Pelo amor de Deus. Né? Mas ele não vai, o cara é engenheiro, o outro cara não sei o que, tá, não importa. Isso não importa. O que importa é o exercício de tais funções cristologicamente. Isso que importa. Né? Em relação às questões opináveis, olha, tem algumas coisas que são matérias discutíveis, entendeu? A respeito, por exemplo, da soteriologia em São Tomás de Aquino e John Donne Scott, sabe? Não tem uma doutrina sobre isso. Né? Então, separando ali as opiniões, obviamente, elas nunca vão entrar em contradição com a doutrina da Igreja, elas não podem, né? Porque daí já não é opinião, já é baboseira. Opiniões a respeito da Igreja. Tá? Então, aqui exige-se, na verdade, uma espécie de distinção, né, entre aquilo que é opinativo, não entra em contradição com a doutrina da Igreja, mas é opinativo, e aquilo que é doutrina propriamente dita, aquilo que é um dogma. E não se misture as coisas, coloque um dogma como uma opinião como um dogma. É muito comum pessoas fazerem isso aqui no Brasil, né, sobretudo os intelectuais da internet. Né? Por que será? Né? Nem todas as gestações ocorrem bem. Cânone 228, inciso 1. Os leigos que forem julgados idôneos, né, de boa conduta, têm capacidade para que os sagrados pastores, os padres, lhe confiem os ofícios eclesiásticos e outros cargos que podem desempenhar segundo as prescrições do direito. O que é isso? Por exemplo, trabalhar numa pastoral, né, dar uma catequese, não sei o que tal. Passa por um crivo de avaliação do padre e recebe, então, a grande oportunidade, a grande felicitação de poder operar em algum serviço eclesiástico de ordem secundária, né? Não propriamente alguma coisa relativa a algum voto, né? Um padre, um diácono, uma freira, que quer que seja. Né? E pode ser revogado, evidentemente, caso a pessoa descumpra alguma coisa, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Né? Então, se a pessoa, de repente,
tá numa pastoral aí e faz alguma lambança, é muito pouco provável que ela passe impune, desde que as pessoas denunciem, obviamente. Né? A denúncia é sempre muito importante, como função educativa, né? A manutenção da qualidade moral da Igreja Católica, que sofre grandes ataques hoje em dia. Inciso 2. Os leigos dotados da ciência devida, prudência, honestidade, têm capacidade para prestar auxílio aos pastores da igreja como peritos ou conselheiros, mesmo nos conselhos estabelecidos segundo as normas do direito. O que é isso? Olha, isso é uma coisa muito fácil de entender, né? Padre Paulo Ricardo perguntava coisa de teologia pro Olavo. Você tá entendendo? Por quê? Porque o cara era perito em filosofia, né? Então essas pessoas que têm grande conhecimento, até mesmo do catecismo, do direito canônico, podem auxiliar os padres, sim. Podem sim, né? E os padres têm o dever de escutar, né? A gente vai falar disso depois. Mas podem sim, não precisa ficar acanhado. Se você realmente sabe da coisa, você pode auxiliar, né? E se o cara perguntar pra você, né? Se teu padre perguntar pra você e você souber, você pode responder sim, né? O que é um cânone muito perigoso no Brasil, porque os brasileiros com aquela síndrome de Dunning-Kruger desgraçada, você tá entendendo? É capaz do padre perguntar alguma coisa, o cara abriu o livro do Leonardo Boff, Evangelho à Luz de Nietzsche. Puta que eu pariu! Após dinheiro que isso acontece, né? Mas é isso. Isso é um direito muito importante. Cânone 229, inciso 1. Os leigos que poderem viver segundo a doutrina cristã, os leigos para poderem viver segundo a doutrina cristã e serem capazes de a proclamar e, se for necessário, defender, e para poderem participar no exercício do apostolado, têm a obrigação e gozam do direito de adquirir o conhecimento da mesma doutrina, adaptada à capacidade e condição de cada qual. Né? Ou seja, a gente tinha falado sobre a questão de ter o conhecimento, de adquirir o conhecimento, cada um nas suas capacidades, cada um no seu tempo, e transmitir isso, por exemplo, aos seus filhos, seus alunos, o que quer que seja. Pois bem, para que isso aconteça, precisa ter acesso ao conhecimento. Então, todos os documentos mais importantes do catolicismo estão todos traduzidos em tudo quanto é idioma que você pode imaginar, do português ao mandarim, dentro do site do Vaticano, ou de algum site que tem a curadoria do Vaticano, mas não é propriamente, o servidor não é propriamente do Vaticano, né? Então você acha vida de santos, essas coisas tudo de graça na internet, entendeu? E você pode solicitar cópias na paróquia. Você pode chegar lá com PDF e pedir para a pessoa solicitar cópias. Você fala, preciso das cópias desse catecismo, não sei o que, tá? É possível. Você pode consultar os endereços eletrônicos da igreja, dos vários endereços eletrônicos de paróquia, diocese, Santa Sé, e encontrar a documentação. Tem uma quantidade gigantesca de documentos católicos que são extraídos de curadoria de endereços eletrônicos da Igreja Católica. Então existe acesso a isso. Tá? Antigamente, antes do Concílio Vaticano II, alguns arquivos da Igreja Católica, eles eram... Isso aqui é uma lição histórica importante. Antes do Concílio Vaticano II, acho que essa foi a maior conquista, a melhor coisa que o Concílio Vaticano II fez, abrir os arquivos. Os arquivos eles eram muito restritos, né? Praticamente tudo restrito aos leigos, e metade restrita a pesquisadores, etc. O Concílio Vaticano II abriu tudo, tá? Não existe mais arquivo secreto da igreja. De vez em quando aparece algum militante ateísta que fala de uma máquina de não sei o que, um documento escondido a 30 metros debaixo da Basílica de São Pedro, guardada por 2 padres bombados, treinados pelo Marcelo Rossi. E se você entrar lá, eles vão dar um tiro de Spaz 12 italiana semiautomática na tua cara. Mentira. Hoje não existe mais documentação oculta. Tá? É tudo digitalizado, tá? 95% da coisa é digitalizado e de acesso livre para qualquer pessoa. Lógico, se você for lá na biblioteca do Vaticano, não dá para você catar os livros e levar embora para casa. Você vai ter que ler o livro lá, mas dá para ler, tá? E por que eles ficam ainda colocando essa coisa? Porque cola, né? Porque as pessoas não estudam, a maior parte da humanidade sempre foi muito burra. O cara acha que ainda existe essa coisa de documentos travados. E aí vem o militante e fala assim, então, a gente não sabe sobre o que a igreja fez na Idade Média, na época moderna. Não, isso aí foi aberto, foi um boom
né, do final da década de 60 ao começo dos anos 2000, até 2003, 2004 mais ou menos, a quantidade de livros que se produziu a respeito desse assunto é assim inconcebível. Foram milhões de obras produzidas no mundo inteiro. Tudo quanto é tipo de universidade você pode imaginar. Por quê? Porque eles tiveram acesso a documentos que os outros historiadores antigos não tinham. Então, assim, todos os documentos das cruzadas foram abertos, todos os documentos do Santo Ofício foram abertos, todos os documentos da Santa Inquisição, da luta contra o jansenismo, da luta contra a reforma, foi tudo liberado, né? E isso deixou o pessoal militante muito nervoso. Por quê? Porque quando foi se investigar essa documentação, foi se tirar cópias, digitalizar e enviar para essas cópias em várias universidades do mundo, o que aconteceu? Os pesquisadores analisando não perceberam nada demais, né? E que realmente os iluministas fizeram uma campanha difamatória gigantesca a respeito da história da igreja, né? Pelo menos da igreja católica. E tudo o que aconteceu foi 10, 15, 20 vezes menor do que era promulgado pelos iluministas. E, obviamente, o pessoal que sempre está tentando sacanear com a igreja ficou muito furioso. Mas fazer o quê, né? Morde a ponta do dedo e enfia no toba, né? Agora, e a capacidade cada qual? Porque tem gente realmente que tem dificuldade, tem gente que é iletrado, tem gente que é analfabeto, semi-analfabeto e tal. Por isso que existem versões simplificadas das coisas. Tem a Bíblia de letra grande pro cegueta, tem a Bíblia pastoral pro cara que tem dificuldade de interpretar texto, tem o Yucat para quem tem dificuldade de ler o catecismo. O direito canônico, infelizmente, não tem uma versão, até porque é um texto que, né? Mas a maioria dos documentos tem versões, sermões, aulas, enfim. A própria catequese, né, pega os elementos do catecismo e condensa em livros com ilustrações e tal. Tem Bíblia ilustrada, Bíblia para criança. Por que isso existe? Para ganhar dinheiro? Bom, as empresas que estão interessadas em dinheiro obviamente fazem por isso, mas isso na verdade é obrigatório que tem. Algumas editoras, elas são controladas pela igreja, tá? Algumas editoras, quem toma conta delas é a Igreja Católica. Essas são obrigadas a fazer isso, porque está no direito canônico. Se está no direito canônico é obrigatório. Simples assim. Inciso 2. Tem também o direito de adquirir um conhecimento mais pleno nas ciências sagradas, que se ensinam nas universidades e faculdades eclesiásticas, que seriam seminários, ou institutos, faculdades teológicas, que são de teologia, filosofia, que são governadas pela Igreja Católica, por exemplo, a Caletiana e Batatais, né? A Igreja Católica é dona daquilo. Ou nos institutos de ciências religiosas, frequentadas as respectivas aulas, alcançando graus acadêmicos, ou seja, um católico pode sim frequentar instituições religiosas. Alguns católicos, inclusive, fazem filosofia nos seminários, né? Eles não viram padres, mas eles tiram diplomas universitários de ensino superior, que são reconhecidos pelo Ministério da Educação, não sei até quando, mas são. Espero que continue assim, porque a educação é boa. Talvez não tão boa como era outrora, mas ainda assim é melhor que qualquer universidade do Brasil. E você tem livre acesso a isso, tá? Salvo instituições ali que precisam, que não sobrevivem de doação, né? Que funcionam com um CNPJ de uma empresa privada, aí você paga mensalidade, mas aquelas que sobrevivem de doação é livre acesso a qualquer pessoa, tá? Inciso 3. De igual modo e observadas as prescrições estabelecidas quanto à idoneidade exigida, tem capacidade para receberem da legítima autoridade eclesiástica o mandato para ensinar as ciências sagradas. Como, por exemplo, ser professor numa faculdade, num seminário, ou até mesmo um professor de catequese, de crisma, né? Confirmada a idoneidade e a capacidade intelectual, o padre pode conceder a quem quiser, independente da idade, a oportunidade, né, o oferecimento ao cargo de ensino da doutrina católica, né? A teologia católica, a filosofia católica, seja num seminário, numa catequese, o que quer que seja, tá? Cânone 230, inciso 1. Os leigos do sexo masculino, possuidores da idade e das qualidades determinadas por decreto da Conferência Episcopal, tá? Que a gente pode ler depois, em algum outro momento, mas esses elementos que eles estão falando aqui da Conferência Episcopal se referem a aspectos relativos ao passado da pessoa, né, isso? A sua relação com esse passado, caso, né, seja um passado conturbado, relação à idoneidade, relação à disponibilidade, ao desejo propriamente, né, aquele dito sim,
né, de eu quero, pode ser mudar de ideia a qualquer momento, mas inicialmente tem que estar convicto disso, né? Então, enfim, vamos continuar. Podem, mediante o rito litúrgico, ser assumidos de modo estável para desempenhar os ministérios de leitor e de acólito. Pode a colação desses ministérios não lhe confere direito de sustentação e remuneração por parte da igreja, obviamente, né? Só os padres, freiras e tal que recebem remuneração na igreja. Mas o ministro de Eucaristia, o leitor, o pessoal do salmo, né, da cantoria, os acólitos, coroinhas e tal, eles podem... É porque no caso acólito é só homem mesmo, né? Menino não pode ser acólito. Mas, bom, tem um outro nome para a função delas, né? Mas não é a mesma coisa. Mas isso aí a gente fala depois. Porque não é importante agora, tá? O que seria, assim, por exemplo, você pega uma criança órfã, é meio complicado colocar ela como coroinha, sabe? Ou uma criança que quer ser acólita, mas ela não é batizada na igreja. Então, primeiro ela precisa ser batizada, depois a comunhão, depois vira coroinha e depois acólito, entendeu? Então esse tipo de coisa, são alguns processos que precisam ser feitos sem pular etapas. Não se pula etapas dentro da igreja, né? Então esse tipo de coisa, tá? Mas qualquer leigo pode ter um serviço desde que o padre concorde com isso, né? Você pode se oferecer, não precisa esperar o padre te chamar, você pode se oferecer. Ele vai apurar, ele vai fazer a avaliação, ele tem que fazer essa avaliação, ele é obrigado a fazer essa avaliação. E ele vai decidir, né, com alguma justificativa plausível, se você vai poder ou não, né? Ambas têm que ter justificativa, positiva ou negativa. Inciso 2. Os leigos, por deputação temporária, podem desempenhar nas ações litúrgicas a função de leitor. Da mesma forma, todos os leigos podem desempenhar as funções de comentador, cantor e outros segundo as normas do direito. É um corolário, tá? Não pode fazer homilia, tá? Salvo em raras exceções, que a gente vai ver depois, não agora. Onde as necessidades da igreja o aconselham por falta de ministros, os leigos, mesmo que não sejam leitores ou acólitos, podem suprir alguns ofícios. Não é depois, não é agora mesmo. Como de exercer os ministérios da palavra, presidir as orações litúrgicas, conferir o batismo, a dispersão sagrada e a comunhão segundo as prescrições do direito. Sim. Caso haja extrema necessidade, por não tem ministro, precisa. Um leigo que não tem formação de ministro da Eucaristia pode entregar a Eucaristia. O padre tem a autoridade para atribuir à pessoa uma função temporária, ou seja, ele não vai ser ministro da Eucaristia amanhã, ele vai ser só nessa missa, tá bom? Para a realização dessa depura, tá? Um acólito, um leitor, um cantor, até mesmo consagrar a Eucaristia, tá? Sério mesmo, se o padre tá na UTI, lá, não pode cancelar a missa, ele pode chegar para um ministro, para um leigo e tal, passar o ritual, rezar, fazer uma espécie de bênção para a pessoa e ela pode consagrar a Eucaristia. Uma freira pode fazer isso. Com extrema necessidade. Tipo, não tem outro jeito de resolver essa coisa a não ser isso. É o último dos recursos. O último recurso. Tem um monte de outros recursos antes. Este é o último. Mas sim, se for de fato o último recurso, pode acontecer e tá tudo certo. Não tem nada de errado. Pode espernear o quanto quiser, mas normal. Não adianta criar caso de desaforo com isso, porque vai ser inútil, tá? Cânone 231, para fechar a nossa noite. Inciso 1. Os leigos dedicados de forma permanente ou temporária ao serviço especial da igreja têm a obrigação de adquirir a formação requerida para o conveniente desempenho do seu munus e desempenhar consciente, cuidadosa e diligentemente. Ou seja, aquele cara que vai realmente querer entrar no ministério, fazer uma liturgia, não sei o que. Aí ele faz um curso, um preparo, oferecido pela igreja, evidentemente, o custo zero, né? Para que ele consiga exercer durante algum tempo, de repente pro resto da vida, aquela determinada função, porque daí já não é uma coisa de exceção, tá? Isso aí já é um ordenamento. Ele é de fato ministro, ele não é um leigo que virou ministro naquela missa específica por extrema necessidade. Não, ele é de fato ministro. E para ele ser de fato ministro, ele precisa do curso. Inciso 2. Sem prejuízo da prescrição do cano 230, inciso 1, tem direito a honesta remuneração acomodada à sua condição, graças à qual possam provar decentemente as necessidades próximas da família observadas a prescrição da lei civil. Da mesma forma, ter o direito de que se proveja convenientemente a providência segura social e assistência sanitária. Aqui já é um negócio especial que envolve o direito brasileiro, ou o direito americano, ou o direito de qualquer país, tá? Porque isso aqui já é uma parte adaptável, tá bom? Isso aqui já é adaptável. Por quê?
caso alguém tenha alguma função eclesiástica que não seja de ordenamento superior, ou seja, de um diácono, de um padre, de não sei o quê, seja um ministro, um acólito, um salmista, um leitor, ele tem direito a uma remuneração da igreja, que não está aqui no direito canônico, mas você pegar um moto próprio do Bento XVI, eu não vou lembrar o nome agora porque está em latim, é o equivalente a um salário mínimo calculado na moeda do país onde a pessoa está e o salário mínimo atualmente vigente naquele país. Aqui no nosso caso, então, acho que seria o que? 1.320 reais, se eu não me engano. Né? Então, nos Estados Unidos seria outra coisa, na China outra coisa, etc. Desde que provada na condição civil a sua miséria financeira. Ou seja, aí você vai precisar de um advogado que bacharel em direito, fez a OAB, que não mexe com o direito canônico, ele mexe com o direito civil, tributário, trabalhista, o que quer que seja, algum advogado, né? E ele vai elencar provas como se ele estivesse fazendo para um juiz, como se ele estivesse fazendo para um juiz, para um promotor de justiça, quem quer que seja, como se ele fosse anexar isso aos autos de algum processo, demonstrando a condição financeira parca da pessoa. E esses documentos, ao invés de ser levados para o fórum, vão ser levados para a igreja. Então, sim, é possível que uma pessoa muito, muito pobre receba a remuneração da igreja sendo leigo. É possível, né, ter essa ordem. Mas desde que essa pessoa ocupe alguma função eclesiástica, que pode ser ocupada por leigos, eu já citei os exemplos, o documento também, e que se prove, nessa mescla civil-canônica, que a pessoa necessita desse dinheiro, tá? Por quê? Para ninguém tentar expropriar a igreja, né? Estelionatar a igreja, né? Porque o dinheiro sempre é muito pouco, tá bom? Então é interessante, né? Interessante isso aí. Amanhã a gente, como eu falei, né? Eu vou fazer vídeo sobre isso todo dia. Talvez se pá até no Natal e no Ano Novo, se eu estiver aqui em casa. Amanhã a gente fala sobre a ordem clerical mesmo, tá? Do clero, né? Então esse aqui a gente falou dos leigos. Amanhã a gente fala do clero. Então obrigado por me ouvir até aqui. Como de costume, o link do meu site está na descrição. Acho que talvez hoje saia um texto sobre islamismo e movimento comunista, talvez, não tenho certeza. Mas é isso. Tchau, gente.